Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje o nosso seminário vai ser um pouco diferente, vai ocorrer de modo híbrido, com a professora Celi, quem eu agradeço já por ter conseguido participar online, hoje conosco. E vou apresentá-la rapidamente, A professora Celi possui graduação em licenciatura plena em matemática pela Universidade de Taubaté, graduação em pedagogia pela Faculdade de Educação de Guaratinguetá, especialização em modelagem matemática no meio ambiente, também pela Unesp Guaratinguetá, mestrado e doutorado em educação pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutorado na The University of Georgia. Atualmente é docente permanente do programa de pós-graduação em educação da PUC Campinas, e é líder do grupo de estudos e pesquisas autobiográficas em educação matemática e estatística, e coordena o grupo de investigação e formação em educação matemática. Tem experiência como docente e pesquisadora na área de educação, com ênfase em educação matemática e educação estatística, atuando principalmente nos seguintes temas: formação de professores, ensino e aprendizagem em matemática e estatística. E hoje ela vem falar para a gente sobre práticas profissionais subversivamente responsáveis em educação matemática. Então, Celi, muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade. Fica à vontade para conversar conosco. Muito obrigado, Lucas. Boa tarde a todos e todas. Peço desculpas por não estar aí presencialmente, mas hoje de manhã chovia muito aqui em Valinhos e agora à tarde deve continuar. E aí eu fiquei receosa de pegar a estrada. Quando a gente tem menos idade, a gente se arrisca mais. Com mais idade, parece que a gente vai ficando com certos receios. Mas eu peço desculpa. Queria muito estar aí presencialmente. Seria uma oportunidade de retomar as atividades profissionais, porque, em termos de palestra, eu tenho feito algumas conversas com os colegas, mas sempre na modalidade remota, Então, seria uma oportunidade ímpar. E eu tenho muito apreço pelo programa da Unesp de Rio Claro, sempre fui recebida com muito carinho aí pelos colegas, e quero me desculpar, mas eu espero que mesmo à distância a gente possa ter uma conversa agradável, Eu pedi ao Lucas a gentileza de estar passando os slides, e assim eu vou ficando um pouco mais tranquila para conversar. Atualmente eu estou na PUC Campinas, trabalhando com pesquisa e atuando na graduação e na pós-graduação. O programa de educação da PUC Campinas é um programa pequeno, nós somos 10 professores, mas é um ambiente de trabalho muito gostoso, muito colaborativo. Então, está me dando muito prazer. Quando a gente pensa assim que está terminando a carreira, vem esses desafios e a gente começa de novo, Isso é bom. Eu acho que vai ampliando as visões que a gente tem. Minha conversa com vocês hoje, para falar de subversão responsável, lógico que eu vou falar muito da minha querida amiga e pesquisadora em educação matemática, Beatriz Silva D'Ambrosio. Eu estava comentando com o Lucas que a última vez que eu estive aí na Unesp participando dessa atividade de seminário foi em 2013, quando a Bia estava aí como professora visitante, E eu me lembro que eu falei para ela, eu vou mais cedo para a gente almoçar antes da palestra. E foi ali que a gente começou a articular o nosso trabalho conjuntamente. Isso, para mim, torna ainda mais especial a minha conversa com vocês, porque foi a partir dessa minha ida a Rio Claro que a gente criou toda a nossa pauta de trabalho em coautoria. E é lógico que eu
e Bia, durante os trabalhos que desenvolvemos, a gente dialogou muito com o nosso, não sei nem se é só querido, mas amado e encantador Paulo Freire, né? Então, é muito esses dois que eu, principalmente, trago para a nossa conversa dessa tarde. A gente fica pensando, né? E eu falei, como é que eu começo essa conversa com os colegas? E acho que tem essa questão, nós, educadores, matemáticos, por que a gente deve se tornar subversivos responsavelmente, né? E eu acho que a gente já tem uma primeira resposta que é assim, no momento de país que a gente vive, a gente tem que se contrapor a muitas não, a inúmeras ideias equivocadas que estão permeando a nossa sociedade e principalmente as atividades governamentais. Mas eu acho que quando a gente pensa no cerne da nossa profissão, né, a gente atua na docência e a gente atua na pesquisa, e são duas ações que requerem muito do nosso compromisso social. Então, eu acho que pensar subversão responsável tem a ver com os princípios da insubordinação criativa, que é o conceito que a gente mobiliza, e durante essa tarde vou falar um pouco da origem dele e do quanto ele vem sendo mobilizado nas pesquisas em educação e também na prática docente. Mas esses princípios, eles consideram muito como alicerce a equidade, a solidariedade e o respeito à diversidade. São valores essenciais aos projetos de sociedade de matizes humanistas. E quando a gente pensa essa educação humanista, é que a gente vai no Freire, e tem um livro dele que foi sistematizado, que chama Pedagogia dos Sonhos Possíveis, que traz as ideias dele, e é muito marcante a gente pensar a defesa do Paulo Freire por uma educação humanizante, né? Ele considera o caminho pelo qual homens e mulheres, como ele gostava de expressar, tornam-se conscientes acerca da sua presença no mundo. Ele falava muito dessa consciência que a gente precisa ter da nossa presença no mundo, da nossa incompletude. A maneira como nós, homens e mulheres, agimos e pensamos quando desenvolvemos as nossas capacidades, considerando as nossas necessidades, mas tendo um olhar sensível para as necessidades e aspirações de outros. A gente sempre, um dos grandes objetivos de colocar o conceito de subordinação criativa em movimento é essa preocupação com o outro, é o exercício da solidariedade, é esse exercício do respeito humano, é o exercício da justiça social, sejam nas atividades de pesquisa, sejam nas atividades de docência. Um outro aspecto que eu acho que vem também de um dos livros sistematizados que discute as ideias de Freire é a pedagogia do amor, né? O Freire dizia assim, eu não posso entender nem a vida e nem a existência humana sem o amor e a busca do conhecimento. A gente não tem, eu não acredito na profissão docente como uma missão. Não, eu acho que isso tem uma origem lá, que às vezes é um complicador para a gente, porque é essa origem da educação jesuíta que trouxe essa ideia de que, não sei se vocês já tiveram experiência de trabalhar em escolas confessionais, mas eu comecei a minha carreira e era sempre muito esse discurso, né?
da docência como missão. Só que atrás desse discurso vinha uma coisa assim de doação, né? E isso é muito complicado, porque é preciso entender que a docência é uma profissão, que nós somos profissionais e que a gente faz parte de uma categoria profissional que vem bravamente brigando, eu pelo menos brigo há 4 décadas, pela respeitabilidade e pelos direitos que a gente precisa ter enquanto categoria profissional. Mas a gente sabe que a gente não exerce essa profissão sem esse compromisso social. E esse compromisso social se pauta nesse amor que a gente tem ao prazer de ensinar, a atenção com o nosso aluno. E todo mundo que está na pós-graduação tem esse bichinho da inquietação que a gente está sempre nesse movimento constante de busca de conhecimento. E que a gente, enquanto acadêmicos, a gente não pode ter arrogância, porque uma coisa que a gente aprende como acadêmicos é que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe o quanto tem que estudar, né? Quantas vezes a gente compra um livro e você deixa o livro na estante, você fala, gente, eu comprei esse livro com tanta vontade de ler e não dá tempo, né? Até um dia que você consegue, não é hoje que eu vou ler esse livro, mas essa inquietação que move muito a gente. Quando a gente trabalha com educação, em particular em educação matemática, porque o ensino e a aprendizagem de matemática tem um histórico antigo, né, de aspectos negativos na escola. Eu fui professora da educação básica por 23 anos e era sempre uma questão assim, no conselho de classe, o que importava era português e matemática. Não é isso que importa, né? Eu me lembro de algumas discussões positivas que eu tinha com colegas da área de química, de física, porque eles dizem assim, não, ele não vai bem em física, em química, porque não sabe matemática. Eu disse assim, não, espera um pouquinho, né? O conhecimento matemático que é mobilizado numa aula de física e de química é uma coisa. Então, como quando o aluno vai resolver um problema matemático e ele desconhece o vocabulário, ok, eu vou falar sobre a língua materna, eu vou trabalhar com a interpretação dos enunciados. Então, não dá para a gente ter essa acomodação. Ele não está bem na área porque não sabe matemática. Não. Aí, como é que você vai trabalhar a matemática naquela sua área de conhecimento? Mas isso é sempre esse meu lado de professora de educação básica, que eu fico refletindo sobre o que eu vivenciei. Eu não sei hoje se na escola os conselhos de classe evoluíram, porque quando a gente está falando no amor como força positiva, que era a perspectiva do Paulo Freire, a gente tem uma preocupação diferenciada com a avaliação, sabe? E às vezes eu vejo colegas que são fantásticos, mas que quando vai falar de avaliação, ele tem uma rigidez que eu fico pensando, de onde veio essa rigidez? O que ele entende por avaliação? Como se a avaliação pudesse ser só prova, como se a avaliação pudesse a gente dizer o que vale meio ponto, o que vale um ponto. A gente sabe que o conhecimento é muito mais que isso, né? E eu acho que essa ideia do Freire de perceber esse amor como uma força política, porque eles nos move para exercer uma presença social que tem o respeito ao outro, que tem
sua expressão de dizer ao outro quais são as limitações que seriam interessantes ele superar e quais são as potencialidades que ele tem, parece que isso fica fora da formação do nosso aluno. Parece que o professor se esquece que isso tem que fazer parte do processo avaliativo. Né? Por que eu posso, sei lá, vou aqui, o professor está lá, deu uma prova sobre equação do segundo grau. Acho que isso ainda continua no 9º ano, 8º ano, já não sei bem. Será que o professor parou para pensar naquele aluno que muitas vezes não consegue resolver nenhuma equação? O que está acontecendo com ele? Será que é só falta de estudo? Será que ele não viu significado naquela resolução mecânica? Será que ele não estabelece outras relações na matemática? Bom, se a gente toma isso, a gente vai perceber que essa ação na nossa docência, quando é exercido com esse amor, com uma perspectiva de força política, então a formação que eu proponho aos meus alunos, seja em qual for o nível de ensino, ela é revolucionária dessa consciência e dessa transformação que o Freire vem nos falar. Né? E aí a gente entende um pouco que entender a nossa profissão com esse compromisso social, que também é político, é uma profissão que o exercício dela possibilita a transformação de uma sociedade. Então eu passo a repensar cada proposta que eu faço na minha aula. Eu passo a repensar quais são os critérios que eu coloco no desenvolvimento da minha pesquisa. Qual é o tipo de questão de investigação que eu estou propondo na minha pesquisa. Então, as coisas, às vezes a gente pensa de uma forma muito estanque. Às vezes a gente pensa querendo enquadrar numa determinada teoria. Só que o movimento da vida não é esse. E às vezes a formação que nós tivemos como professores é de um especialista. Ok, a gente tem que saber muito matemática, sim. Porque se esse é o nosso exercício e a gente não sabe matemática, mas a gente também tem que saber como é que a gente faz o outro aprender a matemática. Como é que a gente permite a ele ver que o conhecimento matemático pode transformar a vida dele. A gente tem que saber que mais importante do que saber matemática é como eu mobilizo esse conhecimento matemático. Deve ter, vocês, certamente, uma grande maioria de quem está me ouvindo são mais novos do que eu. E eu vou contar para vocês que há muitos anos atrás, isso ainda era, eu não sei se foi no ano de 89, de 90, era o final da década de 80. Eu vivi há pouco tempo em Campinas, porque minha família sempre foi da região do Vale do Paraíba. E teve um evento na PUC Campinas. Eu fazia, na época, curso de aperfeiçoamento em matemática pura no Instituto de Matemática do Unicamp. Mas teve lá um evento na PUC de educação matemática. E fui eu ouvir o professor Ubiratã D'Ambrosio. E aí ele falava exatamente disso. Me lembro e sempre gravei aquilo e depois tive a oportunidade de comentar com ele, porque isso, muitas vezes que eu entrei em sala de aula para promover a aprendizagem matemática, eu me lembrava dessa fala dele. Ele dizia: eu quero que meu aluno aprenda muita matemática, mas eu não quero que ele use toda essa matemática que ele saiba para calcular
o alvo exato de uma bomba que vai matar milhões de pessoas, né? Então, quando a gente tem esse compromisso e quer exercer essa pedagogia do amor que o Paulo Freire diz, e que não tem nada como uma pesquisa, como uma perspectiva, desculpa, emocional, adocicada da educação, não, muito pelo contrário. O Freire tem uma habilidade de colocar algumas, em poucas palavras, uma clareza sobre a responsabilidade que nós temos como educadores. Seja exercendo a docência, seja produzindo pesquisa, seja escrevendo um artigo, né? Como é sério, a gente não tem ideia de onde vai chegar a nossa palavra, seja na vida de uma pessoa, por meio da oralidade ou da nossa escrita. Se ele fechou o áudio aí. Eu fui tentar mudar aqui o slide e fechei o áudio, desculpa. Bom, no próximo slide, eu trago algumas coisas que Freire diz. A pedagogia do amor freiriana, ela tem um convite. E eu coloco essa palavra de convite entre aspas, né? Eu acho que não é só um convite, mas é um compromisso de abraçarmos a luta pela consciência crítica e a transformação social. É rastrear passo a passo o que se desconhece na nossa relação orgânica com o mundo e o processo de nosso trabalho como educadores matemáticos. Sejamos professores e ou pesquisadores, mas nós precisamos ser ativistas, nós precisamos ser líderes revolucionários. E isso não significa muito discurso. De discurso, nós estamos por aqui. A gente precisa de prática. A gente precisa de seriedade, dialogando com sensibilidade para exercer as nossas atividades profissionais. E a questão da conscientização é muito forte no discurso do Paulo Freire, porque implica a formação orgânica de uma relação íntima entre a consciência, a ação humana e o mundo que tratamos de reinventar. A gente não pode só ficar reclamando da falta de condições, né? A gente pensa, tem muitos problemas em educação que existiam quando eu comecei a minha carreira em meados da década de 80. E problemas que não foram superados. Ok, mas isso não é motivo para a gente ficar se lamuriando, né? A gente tem que ir buscando se reinventar. Quer dizer, alguns anos atrás, quase 11 anos atrás, quando eu convidei alguns colegas aqui de Valinhos que atuam nas escolas de Valinhos, que atuam nas escolas de Campinas, para a gente formar um grupo de estudo e pesquisa, eu não pensei que esse grupo fosse. Eu achei que ia durar, sei lá, 1, 2 anos, 3 anos, mas nós já estamos aí no 11º ano de trabalho. E eu fico impressionada, porque a gente tinha um espaço na prefeitura, a gente perdeu esse espaço, ok, começamos a se reunir na minha casa, e esse grupo está sempre se reinventando, né? Movidos por essa vontade, essa vontade de fazer diferente, e essa crença que o fazer diferente é possibilitar a essas novas gerações uma outra perspectiva de educação matemática.
E eles atuam em diferentes escolas que eu conheço, a grande maioria, e como é necessário a reflexividade constante do trabalho docente. Como isso é explicitado. E eu sou muito grato a esses professores que a gente vem trabalhando, porque eles me permitem estar sempre próximos da escola. E isso é muito importante quando eu vou pensar os projetos de pesquisa onde eu quero investir o meu tempo. E eu gosto de investir meu tempo em projetos que eu vou lá na escola. Que eu estou com os professores, que eu estou com os alunos. É muito bom. E aí eu acho que tem a grande vantagem da gente morar no interior. Porque eu vi o quanto isso em São Paulo eu não conseguia fazer. Então, eu acabei tendo esse espaço aqui em Valinhos, né? Que mesmo quando eu tenho que ir na escola da zona rural, que é lá do outro lado da Anhanguera, não tem problema. Em 20, 25 minutos eu estou lá. Isso é importante, porque a gente, quando desenvolve pesquisa, a gente não pode perder a percepção de qual escola a gente está falando, de qual criança, de qual adolescente, de qual adulto, de qual professor. A gente não pode deixar de perceber o nosso colega professor como um produtor de conhecimento. Mesmo que ele não esteja num grupo de estudos, se você vai ouvir as narrativas desses nossos colegas, a gente sempre tem alguma coisa para dizer assim, nossa, essa sua perspectiva, eu nunca pensei nela. Bom, e aí Freire sempre provoca a gente a suscitar a imaginação, a criatividade, a esperança, né? Entendendo a esperança como esperançar mesmo, de que a gente briga para chegar lá. Né? Não é aquela esperança que a gente fica esperando cair do céu, não, é aquela que a gente briga para chegar lá. Compromisso de resistir às forças de dominação e exploração nesse momento atual do Brasil, como a gente está tendo que resistir a essas forças da ignorância, do desconhecimento, né? E a gente precisa conversar com as pessoas com calma, porque às vezes a gente tem o privilégio de ter tido uma educação, uma formação que me permite ver o quanto tem de ignorância sendo explicitado. Mas a gente tem que ter paciência de conversar com outro que não compreende, não consegue ter uma visão crítica disso. E isso é sempre com pessoas próximas, né? Eu vejo aqui na minha casa, quando eu converso com uma moça que me ajuda, quando eu converso com um encanador que vem, com um pedreiro, com um pintor, né? O quanto a gente precisa conversar com essas pessoas até para entender o que está se passando com o meu país, né? Com o meu Brasil, que eu tenho esperança no verbo de esperançar e vai viver melhores tempos. Bom, essa resistência, essas forças de dominação e exploração, elas são essenciais para a nossa realização humana. Se você não consegue explicitar e brigar por valores que são pautados na justiça social, no respeito humano, na equidade, na solidariedade, então é muito difícil você conseguir se sentir realizado. Né? A gente sabe isso quando a gente entra num programa de pós-graduação. Não sei se vocês já refletiram sobre isso, mas quando a gente entra num programa de pós-graduação, a gente entra com um compromisso tão sério
que a gente às vezes fala assim, é a minha pesquisa, é o meu orientando, é o meu grupo de pesquisa. Não, um programa de pós-graduação, ele é um coletivo que ele só cresce, que as pessoas só se realizam quando existe colaboração, quando existe respeito e valorização da diversidade metodológica, da diversidade teórica. Se todo mundo concordar com as mesmas coisas, escrever sobre as mesmas coisas, acreditar que só tem uma perspectiva metodológica que é adequada, nossa, vai ser muito pobre. A gente precisa estar aberto, precisa estar flexível a pensar o diferente, a fazer diferente. Quando eu ministro disciplina de metodologia, eu vejo os alunos, principalmente que estão iniciando, falarem assim, ai, professor, qual vai ser meu programa de pesquisa? Ai, professor, eu queria fazer uma pesquisa-ação. Eu falei, mas você já definiu o programa de pesquisa? Não, professor. Então, se eu não defino um programa de pesquisa, eu não posso pensar que metodologia é adequada para responder esse programa de pesquisa. Então, a gente tem uma, e principalmente quem está na pós-graduação é isso, né? Os alunos que estão começando, ou aqueles que estão com a pressão do tempo, eu tenho que qualificar quando, eu tenho que defender quando. A ansiedade pode ser cruel aí, né? E não me deixar obter a minha realização humana diante da pesquisa que eu estou fazendo. As nossas pesquisas têm que ser feitas com muito respeito a nós mesmos e aos participantes. É assim que a gente vai estar produzindo pesquisa em educação que entende a educação como um ato político. E como diz nosso querido Freire, é um terreno permanente de luta, de resistência e de transformação. Mas vamos falar então, já que a gente já dialogou um pouco com Freire para entender por que, como educadores matemáticos, a gente deve procurar ações de insubordinação criativa, por que devemos ser subversivamente responsáveis, vamos falar das raízes desse conceito, né? As raízes desse conceito estão na sociologia. E numa parte da sociologia que estuda a burocracia. Robert Merton publicou em 63, o ano que eu estava nascendo, hein? O texto Estrutura Burocrática e Personalidade. Os seus estudos sociológicos com foco na burocracia ocorreram desde o início da década de 50. E ele nunca falou em subordinação criativa, mas ele deixou ideias que daqui a pouco a gente vai conhecer, alguns já conhecem, né? Autores que pensaram nessas ideias. Então, o autor, ele sempre defendeu que um tratamento padronizado não se adapta às exigências de problemas individuais. Vou abrir um parênteses aqui. Não sei se vocês ouviram alguma palestra ou leram, porque tem texto escrito da Beatriz D'Ambrosio, onde ela discutia a questão do currículo de matemática, e ela dizia assim, um grande problema nosso é que a gente quer adequar o nosso aluno ao tamanho único. E aí ela brincava, vocês já tentaram vestir uma roupa de tamanho único para perceber o quanto é desconfortável? É muito isso, né? Como a gente tem que pensar sobre esse padrão. Porque a gente avalia os nossos alunos, avalia as nossas pesquisas com foco num padrão. Será que a gente não tem que olhar para as questões mais individualizadas?
Será que a gente não tem que olhar para os contextos específicos? E aí tem o papel do burocrata, que na escola são os gestores que sempre nos perseguem, né? Professores, principalmente quando a gente quer fugir do padrão. E nas outras instituições também. Nossa, é uma burocracia, tanto papel, é tanta coisa que tem que fazer. Parece que rouba, para mim, a burocracia, o burocrata, ele te rouba energia, ele te rouba o prazer de fazer determinadas coisas. Né? E o Merton, ele dizia que o burocrata, independentemente de sua posição na hierarquia, ele atua como representante do poder e do prestígio de toda estrutura. Então, a partir dessas ideias, você vê que ele deixou ideias provocativas que, quando alguns pesquisadores da região de Chicago foram fazer uma pesquisa com diretores, eles mobilizaram essa ideia. Então, o Carlson e colaboradores, eles utilizaram esse conceito de insubordinação para se referir às quebras de regras generalizadas e violação de diretrizes que diretores de escola da região de Chicago colocavam em exercício. Eles tinham uma posição de contraposição, uma posição de contraposição interessante, né? Eles assumiam esse dizer não às diretrizes que eram estabelecidas por instâncias superiores. Mas eles não faziam porque eles queriam só se contrapor. Eles faziam porque essas diretrizes não atendiam às necessidades da comunidade escolar, fossem dos professores, fossem dos alunos, ou mesmo da comunidade local. E aí, em 89, eles vão falar sobre essa arte da insubordinação criativa ao desenvolver essa investigação etnográfica. E eles discutem que o comportamento desobediente apresentado por esses profissionais era sempre visando o bem da comunidade. Eles queriam diluir os efeitos desumanizantes de ordens autoritárias e impessoais. Em sequência disso, a gente tem outros pesquisadores que também vão mobilizar esse conhecimento. E se você quiser já mudar o slide, por favor, Lucas. E logo em seguida, aí, do final da década de 80, no começo dos anos 90, ainda na região de Chicago, tem uma pesquisa desenvolvida por Cage, onde ele vai analisar a gestão de 4 gestores de uma escola secundária que buscavam criar melhores oportunidades para suas comunidades escolares. E era em função disso que eles, então, ao invés de cumprir determinadas regras impostas por instâncias superiores, eles alteravam essas regras, né? Aí eles faziam esse movimento de ser um gerente ativo e de se mover para fora da burocracia e visando obter assistência e recursos melhores para a sua comunidade escolar. Essa ideia de você pensar que, então, o conceito de insubordinação criativa, ele não pode ser só uma insubordinação. Você tem que ter muita clareza. Existe uma regra. Por que eu vou me subordinar a ela? Se eu vou me subordinar a ela, o que eu crio para favorecer melhor os meus alunos, a escola, as pessoas a quem eu sirvo? Eu tenho que ter muita clareza sobre isso.
E quando a gente pensa em nós, professores, que queremos nos contrapor a uma orientação curricular, por exemplo, bom, eu não vou trabalhar estatística nos anos iniciais porque eu acho que a criança não tem condição. Você acha? Não, não pode achar. Você tem que saber por que ela não tem condição. Você tem que argumentar. E o que você vai fazer de diferente para ela ter acesso ao conhecimento? Eu peguei logo a educação estatística, né? Porque se tem gente que pensa que a criança não faz estatística, faz às vezes melhor do que a gente. Mas isso é só um parênteses. E aí eu fico pensando sempre que para a gente assumir essas ações de insubordinação criativa, a gente precisa criar novas condições. E criar novas condições é preciso que eu tenha conhecimento teórico e metodológico. Então, é por isso que o professor ele só consegue assumir ações de subordinação criativa se ele está no movimento constante de estudo para o seu desenvolvimento profissional. Né? Senão, ele não consegue. Eu falo, tá bom, eu não concordo com isso, porque eu não concordo, e eu não vou fazer, e ponto final. Não, a ideia é que você tem que produzir uma situação nova que favoreça a aprendizagem do aluno. Em pesquisa, você vai se contrapor a uma perspectiva metodológica. Ok, por quê? Por que você vai assumir essa? Por que você vai fazer crítica àquela? E qual é a visão que você tem aí? Eu quero que a minha área de conhecimento cresça cada vez mais e colabore para o desenvolvimento social e principalmente quando eu olho na área de educação matemática, o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças, jovens e adultos em relação a mobilizar conceitos matemáticos no exercício da cidadania. Bom, Haynes e Lakata, em meados da década de 90, é que foram mesmo burilar o conceito de insubordinação criativa. E eles também partiram dessas pesquisas já feitas, consideraram que é um componente de tomada de decisão, e é por isso que eu tenho que ter uma estrutura de conhecimento para poder me contrapor e criar algo novo. É uma busca por novos percursos para não se curvar às diretrizes de ordens superiores, se estas forem prejudicar os professores. Eu não sei porque que as palavras professores aí só conhece só, né? Nem é espanhol. Então, desculpem, está faltando 2 S aí nas 2 palavras professores. Ações que podem ajudar os gestores e os professores a resolverem conflitos ocorridos quando políticas, regras e regulamentos não fazem sentido para a realidade de cada unidade escolar. Diante desse levantamento aí que a gente fez, eu e Bia, a gente propôs, formulou a ideia de subordinação criativa, mas logicamente que ela teve um diálogo com a teoria freiriana. Então, a gente assumiu como uma ação de posição e geralmente desafio a autoridade estabelecida quando essa se contrapõe ao bem do outro, mesmo que não intencional, por meio de determinações incoerentes, excludentes ou discriminatórias. Ter consciência sobre quando, como e por que agir contra procedimentos ou diretrizes estabelecidas no espaço educacional. A gente foi encontrar o conceito de subversão responsável em pesquisas realizadas na área de enfermagem, onde as enfermeiras assumiam ações de subversão responsável, se contrapondo a regras de hospitais e médicos, visando o melhor estar do paciente. Né? Recentemente, eu estive acompanhando
uma amiga no hospital por muitos dias, e é interessante como isso acontece, porque um dia eu falei para a enfermeira, eu falei, olha, acho que essa medicação tem que aumentar a dose, porque ela ainda está sentindo dor. E a enfermeira disse assim, eu vou ver o procedimento. Eu falei, ok, se não tiver autorizado, ligue para a médica e peça para autorizar, porque caso de câncer terminal já não tem porquê. O benefício é gerar o bem-estar do outro, não é deixar sofrendo, né? Já que não há mais recurso a ser feito. Então, isso é um aspecto que a gente consegue entender quando você olha para a pesquisa na enfermagem. Muitas vezes elas têm situações, elas e eles, né? Porque também há vários homens atuando na enfermagem e com muita habilidade, e aí você observa que às vezes eles precisam resolver uma situação imediatamente e você não consegue o contato com o médico responsável. E aí eles têm que tomar uma decisão, né? Então, sempre existe uma tomada de decisão do profissional para ser subversivamente responsável e que tem que ser muito consolidada, né? O profissional tem que ter muita certeza do que está fazendo. Então, essa é a diferença de quando algumas pessoas às vezes vêm comigo, eu sou um insubordinado. Aí eu digo assim, mas não criativamente, né? Porque você só se contrapôs, você não criou uma nova situação. E aí, analisando essas pesquisas realizadas na enfermagem, nas nossas conversas, logicamente, a gente foi pensar como isso dialogava com Freire. Então, a gente colocou que as nossas ideias se pautavam que ser subversivamente responsável requer assumir-se como ser inconcluso. E quando a gente tem clareza da inconclusão, a gente consegue perceber a inconclusão do outro. E a gente consegue criar situações que favoreçam o desenvolvimento do outro, né? Tomar a curiosidade, bem no sentido freiriano, como alicerce da produção de conhecimento e fazer do seu inacabamento um permanente movimento de busca. Se eu puder trocar, Lucas? Além de discutir as possibilidades das ações de subordinação criativa de gestores e professores, acho que o que eu e Bia trouxemos de novo à literatura foi pensar no fazer pesquisador, porque, afinal de contas, era uma reflexão sobre a nossa produção científica, né? E as críticas que muitas vezes a gente tem a nós mesmos ou a ações que são determinadas na área. A Bia, por exemplo, tinha acordado comigo que a gente ia fazer um artigo onde a gente ia mostrar o quanto alguns periódicos, e aí ela estava se referindo a periódicos internacionais, muitas vezes eram tendenciosos nos seus pareceres, assim como determinados eventos científicos. E eu falei para ela, nossa, vai ser uma grande subordinação, né? Bom, como ela se foi e eu fiquei, eu não levei isso adiante, né? Porque ela tinha uma visão muito mais ampla do cenário internacional do que eu. Mas ela já tinha até algumas coisas, alguns guardados, né, sobre isso que ela queria levar adiante. Bom, ao pensar, então, a insubordinação criativa, como ela ocorre enquanto a gente faz pesquisa, a gente começou a pensar o quanto é sério, né? A gente chegar na escola. Há pouco tempo eu trabalhei com narrativas de crianças,
os pais daquelas crianças autorizarem que elas possam participar da pesquisa, elas narrarem suas ideias sobre determinadas atividades de probabilidade, por exemplo, e por que eu estou ali fazendo aquilo naquela escola? Né? Eu estou querendo só discutir a probabilidade? Não pode ser só isso. Então, sempre que eu ia à escola, além de eu conversar com algumas crianças que participavam dos encontros, eu também ia à sala de aulas e trabalhava algumas atividades com as outras crianças. E era interessante ver a diferença que as crianças tinham quando estavam trabalhando sozinhas comigo, que era um grupo, às vezes, de 5, 6 crianças, e quando elas estavam na sala de aula com outros colegas. Isso, para mim, representava assim, eu não posso ir à escola e trabalhar só com as crianças que me convêm, né? É lógico, o tipo de problema de pesquisa que eu tinha me fazia determinar um recorte pequeno, porque eu não tinha uma estrutura na escola para trabalhar com as narrativas das crianças durante as aulas, e o meu projeto era um projeto de pesquisa longitudinal, então eu precisava centrar foco em algumas crianças que a probabilidade delas saírem da escola era mínima. Mas eu não deixei de fazer com que as outras crianças tivessem a oportunidade de participar desse trabalho. O que a gente pensa, sabe? Por que esse comprometimento? Porque as outras crianças também têm direito de aprender coisas, e se eu não estivesse ali, elas não teriam a oportunidade de aprender. E seria muito ruim para as outras falarem de coisas que fizeram e que os colegas não conheciam. Então, eu acho que a gente, quando entra no espaço escolar para desenvolver pesquisa, a gente tem que entrar com muito cuidado, tendo muita ética e tendo muito comprometimento com essa qualidade da vida humana. Bom, a insubordinação criativa, já que a gente tem que criar situações, a gente também, eu e Bia, fomos ler um pouco sobre criatividade, né? E há alguns autores que pensam e discutem criatividade. Eu quero aproveitar, já que eu estou falando aí com os colegas de um programa de pós-graduação, para dizer que quando eu estive participando das reuniões de preparação do ICME que ocorreu no Japão, na China. O Japão que ocorreu foi o ICOT. Na China, uma das coisas que eu observei lá, e que eu acho importante para a gente pensar aí nas lacunas que existem na pesquisa em educação matemática, é a dificuldade que foi para eleger nomes de pesquisadores, né? Porque lá a gente elege pesquisadores internacionais do mundo inteiro para discutir determinadas temáticas e para coordenarem os grupos de estudo. E aí, quando o tema era criatividade em educação matemática, quase não tinha quem indicar. Então, é uma provocação aí para os pesquisadores, jovens pesquisadores, futuros pesquisadores, procurem olhar com carinho para a criatividade. Eu acho que tem alguns trabalhos sendo feitos, mas são muito poucos. E eu acho que no Brasil a gente ainda tem muito pouca coisa também. Tem alguns colegas fazendo, mas são bem poucos. Bom, a criatividade é uma característica do ser humano. A gente busca o tempo todo resolver problemas, né? E a gente tem essa capacidade de construir, de elaborar um novo, desde que a gente esteja atento
ao conhecimento que a gente mobiliza. É muito interessante a gente ver como o Brasil sempre se destaca, principalmente quando os profissionais saem do Brasil e ocupam outros espaços, pela criatividade do povo brasileiro, né? E eu acho que a gente usa pouco isso na escola. Às vezes, uma das razões que a gente usa pouco na escola é porque a gente ouve pouco as crianças. A gente ouve pouco o nosso aluno. A gente acha que ser bom professor é chegar lá e dar o recado, né? E não é. Esse diálogo é frutífero e as atividades que eu proporciono devem provocar a criatividade dos nossos alunos para fazerem matemática. Então, em 2015, a gente escreveu um artigo defendendo que a criatividade humana deve se constituir de ações positivas que visem ao bem-estar humano, considerando a ética e o respeito ao outro. Tem uma criatividade que pode não ser positiva, né? Principalmente se ela está ligada a ideologias que se contrapõem ao respeito humano. E isso tem sido muito forte. Eu comecei a ler um livro que eu vou compartilhar com vocês, que é Pedagogia Antifascista. Viu? Eu estive na Espanha em julho e comprei esse livro. É muito... Eu estou bem no começo ainda, mas não é aquele livro que você lê de uma página e você já passa direto para outra e assim vai. Cada página ele vai provocando reflexões muito sérias sobre as questões educacionais no momento em que politicamente a extrema-direita tem ocupado espaços em vários países do mundo. E aí ele discute um pouco a importância da educação e do nosso papel nisso. Como a gente precisa estar resgatando essa questão do respeito ao outro. Lucas, a gente escreveu na época algumas ideias. Por que a gente, como educadores matemáticos, deveríamos ter a criatividade como um princípio orientador das nossas práticas, né? Porque quando você cria, você considera o contexto em que aquilo está acontecendo. Por que eu tenho que fazer adequações? A gente considera a diversidade que existe em sala de aula, a maneira diferenciada de cada aluno pensar e de sistematizar as ideias. A gente considera essa multiplicidade nas formas de pensar. A gente permite a elaboração de procedimentos diferenciados, criar procedimentos e não se prender só aos algoritmos já determinados. O diálogo com os nossos pares, a gente ouvir e ser ouvido. Todos nós, professores, somos produtores de conhecimento. E dar voz e ouvir os alunos. Tem um artigo da Beatriz D'Ambrosio, publicado na revista da PUC, eu acho que foi em 2013, que ela fala sobre a escuta hermenêutica. É um texto que eu gosto muito. Recomendo a quem tiver interesse em ler, ou aqueles que trabalham com a formação de professores, que é um texto, bom, primeiro muito bem escrito, muito bem fundamentado, e que traz uma provocação de despertar a nossa sensibilidade sempre que a gente está diante dos nossos alunos. Em relação à pesquisa, acho que a insubordinação criativa ela traz a provocação de ousadia no fazer científico, né? Que pode contribuir muito. Nunca a ciência teve que ser tão valorizada e tão posta em cena quanto esse momento pandêmico que nós vivemos, e agora também no pós-pandêmico,
porque outros desafios estão surgindo, mas eu acho que as pessoas e os alunos da educação básica ficaram mais atentos para a produção científica. E a gente tem que aproveitar isso de uma forma positiva. E para nós que já estamos aí na vida acadêmica, a gente precisa usar, mas sempre pautados em princípios éticos e considerar o compromisso que a nossa pesquisa tem com a escola e a educação em geral. As pesquisas podem atender um movimento em espiral que propicia o repensar sobre o que está posto, uma ruptura com regras e normas, uma busca liberta e criativa por outros focos, enfoques e contextos. Quando a Bia esteve aí em 2013 na Unesp, ela fez uma palestra muito interessante sobre bricolagem. E eu me lembro, na época dessa palestra, eu usei o vídeo dessa palestra em muitas aulas. Uma pena que depois ele não ficou mais disponível. Mas ela dizia assim, eu não sou especialista em nada, né? Se a gente conversar com colegas aqui, eles têm as suas especificidades teóricas ou metodológicas, mas é porque a Bia tinha essa busca liberta e criativa o tempo todo, né? Eu convivi com ela um tempo nos Estados Unidos, que ela levantava sábado às 8 horas da manhã, e você falava, Bia, você vai onde? Eu vou lá na escola, que eu quero ouvir umas crianças lá, que vão estar numa atividade assim, e ela ia, e pegava lá o laptop, mesmo o celular, e ia lá trabalhar com as crianças 1h30, de sentar no chão, de ler com as crianças, de ouvir as crianças. Isso era muito importante para ela, estar na escola com os professores e com os alunos, né? E isso dava muito prazer. E às vezes se perguntava, mas você está buscando o quê? Ela falou, eu estou buscando ouvir as crianças por enquanto. E às vezes a gente não se põe nesse movimento, né? De ouvir os professores e ouvir os alunos. Parece que a gente tem um compromisso de chegar ali com tudo pronto, definido, para mostrar eficiência, para mostrar que eu sou um profissional que sei o que eu vim aqui propor, que eu chego com a agenda pronta. Mas se eu não escuto o outro, aquela agenda vai ter significado para todos ou só para mim? Eu tenho que pensar sobre isso, né? Uma outra questão que a gente discutiu sempre foi a questão do rigor. O que é rigor, né? Às vezes a gente coloca o rigor como se fosse mesmo a chamada camisa de força, porque ele significa bloqueio, a criação, a superação de um olhar definido por lentes rígidas, a ruptura de paradigmas, ao nos surpreendermos com outras verdades. A gente, para ser pesquisador e colocar a criatividade em movimento, a gente precisa estar flexível, estar liberado para outros olhares, para ler outras coisas, para ouvir outras coisas, mesmo que seja para dizer assim, não, mas eu prefiro ainda seguir o caminho que eu estou. Mas vai me permitir até voltar para aquilo que eu já faço e me sinto confortável, de uma forma que eu não fique prisioneiro, dizendo, eu vou por aqui porque isso me dá resultados melhores, né? Se você não tenta outros caminhos, você também não vai poder perceber. E é por isso que a gente tem que investir muito nos nossos encontros acadêmicos, porque é ouvindo o outro, discutindo com o outro, e sem preconceitos, né, sem discriminações teóricas e metodológicas, é que a nossa área vai avançar cada vez mais.
uma das coisas que a gente trouxe em alguns textos foi o entendimento de rigor na produção científica, como um atrevimento compromissado de gerar avanços nas pesquisas em diferentes visões sobre uma mesma realidade, um mesmo contexto, produção de uma fenda das metodologias tradicionais, compreensão sobre o sujeito de pesquisa como um coautor. Então, a gente não pode chamar ele de sujeito de pesquisa, ele é um participante, é um colaborador, principalmente quando a gente está trabalhando com professores. Entender conceitos emergentes das diferentes áreas, porque eles ajudam a gente a avançar, né? A gente vai se aventurando a dialogar com outras áreas. Clareza sobre a necessidade de redimensionar o que é fazer uma boa pesquisa em prol de um sucesso. Mas esse sucesso tem que significar o desenvolvimento de um novo conhecimento, que traga para a sociedade humana novas esperanças diante da vida. E as ações, então, que dialogam com a subordinação criativa, sistematizando um pouco do que a gente vem discutindo, é sensibilidade para ler o outro e entender um outro contexto, que sempre isso revela uma nova realidade, é ter coerência nas nossas ações profissionais, compreender o processo de elaboração de investigação dos nossos pares, respeitando suas opções teóricas e metodológicas, de modo a apresentar críticas que sejam delineadas pela perspectiva de contribuição qualitativa para a área. É redimensionar velhas ideias, reler conceitos pré-definidos para se abrir ao novo, em prol de outras aprendizagens. É isso que vai atender a diversidade das comunidades. É assumir o risco da decisão, bem como o trabalho de colaboração. Colaboração é essencial sempre. É clareza sobre a ideologia que a gente coloca em movimento ao projetar, desenvolver e relatar uma pesquisa. É ruptura com qualquer forma de opressão que impeça o movimento de descoberta e encantamento. Eu sempre digo para meus alunos, quando eles chegam para mim e perguntam assim, mas eu vou pesquisar sobre o quê? Eu falei, não sei. Você quer pesquisar sobre o quê? Me fala da sua experiência. Porque eu posso ter algumas ideias para você, mas se isso não sair de você, se você não se apaixonar por isso, você não vai se realizar, você vai se entediar, você vai fazer uma pesquisa para quem? Né? Então, a gente tem que ter esse encantamento. A gente não pode se privar de oportunidades de redefinir a vida humana em sua plenitude. E, nesse sentido, eu acho que a Bia discutia muito, e a gente sistematizou um pouco dessas discussões, sobre o que era o sucesso em matemática. E ela dizia que depende de um conhecimento matemático gerado pelo fazer crítico e reflexivo. Um conhecimento que possa estimular a criatividade dos estudantes, de promover a investigação e a criticidade como eixos centrais na aprendizagem matemática. Proporcionar aos estudantes vivenciarem um espaço formativo com liberdade para problematizar e discutir suas ideias, de maneira a estabelecer relações entre conhecimento matemático e aqueles acumulados por outras áreas. O sucesso em matemática decorre do direito de toda e qualquer pessoa tem de aprender matemática. Existe um prejuízo muito grande na formação das pessoas que não tiveram a possibilidade. Se vocês já devem ter assistido, mas se vocês reverem aquela conversa do Biratã com Paulo Freire, o Freire vai dizer isso, né? Eu sou daquela geração de nordestinos a quem o conhecimento matemático foi negado, porque era coisa para deuses, ele fala. E eu lamento, porque ele diz, veja, muito lindo a fala dele lá, não deixem de assistir.
E ele diz assim, uma coisa eu tenho certeza, eu teria sido um bom professor de matemática. Né? E sem dúvida, a gente ainda vive situações em que esse direito ao conhecimento matemático tem sido negado. Bom, então, eu acho que a gente precisa pensar a insubordinação criativa nas nossas práticas, porque a gente precisa se atrever a criar e usar na nossa ação docente, porque a gente precisa perceber que a nossa constituição como educadores, a gente tem que incorporar nela a percepção da complexidade da sala de aula e da pesquisa, o processo reflexivo das nossas práticas, a autonomia que nós precisamos ter enquanto professores, pesquisadores, e precisamos propiciar aos nossos alunos, aos nossos orientandos. A gente precisa incorporar nas nossas práticas o trabalho colaborativo, a gente cresce na colaboração, a gente precisa aprender a divergir com criticidade, com respeito. Isso leva à criatividade, tanto no fazer investigativo quanto no fazer pedagógico. E aí eu acho que os 2 últimos slides são falas da Beatriz D'Ambrosio, deixando um desafio e um convite para nós. No desafio, ela diz assim: precisamos auxiliar as novas gerações a se empoderarem e serem capazes de colaborar para criar um mundo em que todo cidadão tem acesso aos direitos humanos. Ela escreveu isso no último texto que ela finalizou na semana que ela faleceu. Esse mês, faz 7 anos que a Bia faleceu. E ela escrevia um texto que era de uma palestra que ela faria na Colômbia no início de outubro. E então, naquela semana, ela escreveu esse texto e falava sobre isso. Um desafio que temos é viabilizar um mundo em que nenhum ser humano deva passar fome, deixar de ter abrigo, água limpa ou saneamento básico, viver na exclusão social e econômica, ou viver sem acesso aos serviços básicos de saúde e educação. Infelizmente, a gente tem muito que trabalhar no Brasil em relação a isso. Né? Novamente, a quantidade de pessoas desempregadas e pessoas passando fome e necessidade se aumentaram muito nos últimos 4 anos. Nos últimos 4 não, né? Um pouco mais que isso. Esses são os direitos humanos e formam alicerce para uma vida com dignidade. Eu fiquei imaginando o quanto ela ficaria aflita de ver a situação da guerra na Europa, né? E quantas pessoas também vivendo nesse contexto de guerra têm passado necessidades que a gente para e reflete. Como é que pode, logo após uma pandemia que atingiu o mundo inteiro, em seguida a gente ter uma guerra disparada, né? É muita ganância, é muito ego, é muito poder, né? E as perdas são imensas, perdas de vida, perdas de dignidade, e como eu percebo que a educação é que pode fazer a diferença nisso. E o último slide é o convite que a Bia fez também nesse texto, em que ela escreve: nós, professores, precisamos nos insubordinar e nos comprometemos a criar ambientes educacionais em que apoiamos e potencializamos o desenvolvimento de cada criança,
como um ser viável, vibrante, criativo, moral, responsável, confiante, colaborativo, capaz de amar e que se preocupa com o bem-estar e a dignidade de todos à sua volta. Quando a gente pensa isso, e que ela fala a nós professores, mas ela não escreveu, mas eu acho que é nós professores e ou pesquisadores. A gente, quando desenvolve a pesquisa, a gente tem que visualizar, essa perspectiva freiriana da pedagogia do amor, dessa pedagogia que é o amor como um viés político que visa a dignidade humana. Então, é um pouco isso que eu quero trazer para a conversa. Fico aí à disposição do que vocês queiram considerar, perguntar. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada por mediar isso, Lucas. Muito obrigado, Celi, pelas palavras. Uma fala muito rica, né? E muito necessária, né? Como você bem pontuou, nos momentos que a gente vem passando, né? Vou fazer um diálogo ali com o anfiteatro nesse momento. Edu e Yasmin, estão por aí? Bom, me escutam bem? Sim. Bom, vocês vão estar desligados aqui com o áudio, é só para fazer as perguntas com esse celular. Aí, quando vocês vão falar, dá uns segundos para colocar o áudio de novo. Beleza? Tá. Então, alguma pergunta? Boa tarde, Celi, boa tarde, Mazi, e boa tarde a todos aqui e todas. Celi, eu queria agradecer, primeiramente, né, a sua fala, essa indescritível fala, assim, me emociona relembrar um pouco da importância da Bia, né? Imagino que você saiba, mas fiquei lembrando aqui. Eu tive um aluno de doutorado, o Gilmer, que ele estava perdido na sua pesquisa, como você disse aí, né? E a Bia estava aqui em Rio Claro, e aí ela falou sobre a bricolagem, e esse aluno era um aluno meu lá da Unicamp. E aí eu disse, nossa, isso está com cara de Gilmer. E aí eu voltei para a Unicamp e falei, Gilmer, eu acho que eu resolvi os seus problemas, dá uma olhadinha nessa coisa aqui, que a Bia falou lá. Eu não sei direito te explicar, mas vamos ler e vamos estudar que tem a sua cara. E a Bia, muito solícita, nos deu toda a atenção à época, né? E o Gilmer foi ficar um ano com a Bia, um pouco antes da partida dela, né? E eu fui para os Estados Unidos em 2015. Quando cheguei lá para o meu pós-doc, a Bia ainda estava em processo que podia, lá nos Estados Unidos é diferente, né? Então acho que fica um tempão, e quando eu cheguei ainda era possível que eu fosse visitá-la, né? Me despedir dela. E foi uma decisão, até me emociono, desculpa, foi uma decisão bem difícil, porque eu tinha acabado de chegar com uma criança num país, eu achei bem, era longe, né? Então eu falei, que difícil. Não fui, mas às vezes quando eu vejo uma fala como a sua, eu penso que perdi uma oportunidade ímpar, né, de uma despedida que poucos teriam a chance de estar um pouquinho mais perto, como eu estava, né, naquele momento. Então, era só para agradecer e compartilhar aí sei que você também, né, depois acompanhou o Gilmer, então, mais uma vez agradecer e fazer essa ponte aí com a sua fala da Bia, tá bom? Um abraço. Rubem, obrigado, viu? Ela adorava não só trabalhar com o Gilmer, mas também tomar uma boa garrafa de vinho com o Gilmer, né? Eu acho que o Gilmer, até hoje, eu acho que ele trilha um caminho diferente por essa possibilidade desse diálogo, né? É muito bom saber que você foi incentivadora disso
porque eu acho que fez muito bem. Tem uma coisa que a Bia adorava, era ter lá perto dela, trabalhando com ela, nós brasileiros. Ela gostava muito. E ela não fazia, e você não se detinha ao trabalho na universidade com ela, porque ela queria te contar da cultura americana, queria que você conhecesse a cultura americana. Você chegava na Miami, ela queria contar a história da universidade, a história do povo indígena que deu aquele espaço, deu origem à universidade, aquele território indígena. Então, era muito bom, era um aprendizado que a gente tinha com a Bia para além da educação matemática. Mas é isso, Rubem, a gente sempre se emociona mesmo de lembrar da Bia, mas eu acho que ela ainda fica, ela e o Biratã ainda ficam muito próximos a gente, porque a gente lê os trabalhos que eles fizeram e você sempre pensa, nossa, como é que isso que foi escrito há tanto tempo ainda é tão atual, né? Quando eu falei com o Biratã, eu falei, professor, eu tenho um projeto da gente traduzir a tese da Bia e publicar no Brasil, porque ela não publicou, e ele se empolgou e se emocionou. E aí eu falei, professor, mas o senhor não quer fazer o prefácio? Ele falou, de jeito nenhum. Eu quero que esse livro tenha só a Bia. E eu mesmo não tinha lido a tese dela na íntegra. E quando eu li e vi aquela tese tão bem construída, com uma análise sociológica do currículo tão bem elaborada, eu fiquei encantado. E como ainda é atual, né? Então, foi um prazer. E outro dia eu refletia, né? Eu estava conversando com a Regina Grando, que está assumindo a coleção de insubordinação criativa comigo, que a gente tem agora 2 novos volumes da coleção saindo. Eu estava pensando, como eu disse a vocês, a minha conversa com a Bia começou aí em 2013, em junho, acho que um pouco antes dela ir embora. Aí eu fui trabalhar com ela em 2014 e, assim, é um absurdo que a gente produziu 1 ano e meio, sabe? Mas hoje eu compreendo que é o tempo que a gente tinha, porque a gente começava a trabalhar às 9 da manhã, ia até 2, 3 horas da manhã, e era muito prazeroso o trabalho. E ela já em 2015, em janeiro, ela me disse, quando eu estive na casa dela, ela falou, quando eu fizer o meu relatório para a universidade, meu chefe vai pensar que eu estou mentindo, porque eu nunca produzi tanto assim na minha vida. Mas foi um tempo de produção que a fez muito feliz, e que ela conseguiu sistematizar muito das coisas que ela defendia. Então, para mim é sempre muito importante. Quer dizer, eu acho que eu jamais consigo falar de insubordinação criativa, de subversão responsável, sem ter essa história, né? Porque isso nasceu do nosso diálogo. Quer dizer, o termo subversão responsável, ele passou a ser usado nos Estados Unidos posteriormente ao livro que a gente publicou em inglês em junho de 2015. Então, eu enxergo esse tempo, e sou grata pela oportunidade que tive de participar disso, como um grande período para a Bia, que a tornou realizada em deixar sistematizadas suas ideias. E quando eu tive recentemente o prazer de orientar
a tese da Josane Barbosa, que escreveu a biografia da Bia, com narrativas de colegas, de ex-alunos, de ex-professores, um trabalho belíssimo, que a gente conseguiu ter dimensão da produção científica da Bia. Porque às vezes eu perguntava para ela, há muitos anos atrás, quando eu fiz pós-doc na Geórgia, eu estive visitando a Miami, fiquei uma semana hospedado na casa da Bia, e na época eu me lembro de dizer para ela, Bia, eu estou precisando de um texto seu de resolução de problemas. Ela falou, não tem nenhum. Eu falei, como assim, Bia? Não tem nenhum? Não, nada relevante. E aí, depois, quando eu ia procurar, eu dizia para ela, você esqueceu que você escreveu isso? Isso é bobagem. E eu dizia, e quando a gente faz essa sistematização por meio da pesquisa da Josane, a gente vê uma obra ali de grande fôlego, sabe? E sempre muito com foco no professor, no foco na escola, preocupação com a formação da criança. E isso é tão forte, né, que hoje, que depois a Rafaela começou, a filha mais velha, a dar aula de matemática, mais recentemente a filha mais nova, Gabriela, também se formou e atua como professora. E há pouco tempo visitei Dona Maria José, esposa do Biratã, e dizia assim, família para gostar de ter professor, hein? Porque é um legado aí a questão da docência nessa família. Posso aproveitar para fazer uma pergunta ou tem gente inscrita? Oi, Celi, tudo bem? Oi, Roger, bem. Bom, muito bom te escutar. Uma pena que não foi dessa vez que a gente se deu um abraço presencial pós-pandemia, né? Esperamos que seja após, né? Agradeço muito sua fala, tá? Coloca todo mundo aqui para pensar um pouco. E agradeço também você ter trazido essa foto e essa fala da Bia aí no final. Como a Rúbia disse, né? Faz a gente lembrar muita coisa. E essa foto é especial, né? Mostra muito duas características que eu sempre lembro muito da Bia, que é o olhar atento e o sorriso aberto, né? E assim como a Bia é presença, né? Presença na medida que ela continua agindo, né? Junto a você, né? Nessa sua proposta, nessa luta, junto com esse conceito, com essas práticas, né? E com essas ideias que continuam, permanecem e vão produzindo, né? O meu jeito de homenageá-la é inserindo uma palavra, talvez, que eu acho que ela concordaria comigo nessa última fala. Tem um momento lá, né, que ela fala de cada criança, né, sendo entendida como um ser viável, vibrante, criativa, né? Que tal a gente pensasse que nós entendêssemos cada criança e cada um de nós assim também, né? Eu acho que é um dos modos, né, a gente assumir que a gente pode se subordinar criativamente, subverter responsavelmente, né? E eu queria pensar com você dois elementos, 2 pontos aqui que você tocou. Então, eu vou fazer 2 perguntas, tá? A primeira, achei muito bacana você ter trazido a ideia de docência como profissão, que às vezes na nossa vida, várias vezes a gente bombardeado com o discurso da docência por vocação, por amor, e muitas vezes isso torna uma fragilidade nas nossas situações de trabalho. Uma vez que a gente faz, e só o fazer já é a recompensa. Não, é uma profissão. E daí eu gostaria que você falasse essa primeira pergunta, mais esse amor com força política, para a gente não cair no mesmo problema de um discurso que acaba nos colocando no lugar da moral, né? E evitar, para a gente não cair no amor romântico, nem o amor do encantamento, né? Amor com força política, pensando talvez como rupturas de certas tramas de poder, né? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria que você falasse a respeito. A segunda
Algo que eu defendo muito, que a insubordinação criativa, a subversão responsável, é que elas entram como um conceito da educação matemática, no ensino de matemática. E só essa entrada, ela começa a produzir fissuras e outros efeitos. Vocês têm toda uma coleção já produzida de subordinação criativa em diferentes espaços. Eu gostaria que você me falasse mais de agora, olhando para essa coleção, o que você já consegue ver de efeitos que esses conceitos já têm produzido no ensino de matemática e na educação matemática como área. Muito obrigado. Obrigado, Roger. Olha, você sabe que eu não conhecia você. A primeira pessoa que me falou sobre você foi a Bia. E ela dizia assim para mim, eu não me conformo, como você não conhece o Roger? Mas ele é um encanto. Ai, eu adoro aquele menino. Ela adorava conversar com você e se encantava muito com a maneira como você desenvolveu o seu trabalho. E aí eu falei, nossa, eu preciso conhecer o Roger, né? E depois conheci e entendi melhor os elogios que ela fazia a você. Não podia deixar de compartilhar com você essas conversas que eu tinha com ela. Mas, Roger, acho que a primeira questão que você coloca da insubordinação criativa e essa relação aí que eu trouxe, a pedagogia do amor de Paulo Freire, é muito importante mesmo que a gente entenda que a nossa profissão ela é uma ação política, é uma profissão que o exercício da docência está muito ligado à transformação social. Portanto, quando a gente pensa o amor à docência, não é mesmo nessa visão romântica, é numa visão política de compromisso, de respeito aos alunos, de respeito ao espaço escolar, entender que o espaço escolar é um espaço de trabalho colaborativo, não só da gestão dos professores, mas envolvendo também os pais. Esse movimento que a escola é capaz de fazer, ele já não é que a transformação da sociedade venha após a formação desses jovens e dessas crianças, mas ela já se dá quando a escola tem esse movimento de integração da comunidade escolar, onde desenvolve trabalhos colaborativos. Aqui em Valinhos a gente tem algumas escolas que se destacam por isso, onde a gestão tem esse trabalho em que se entende como um professor que responde pela direção, um professor que responde pela coordenação, mas ele não perde a percepção que ele é um professor, um educador, e ele trabalha com a equipe considerando os seus colegas, né? Ele tem autoridade no autoritarismo. E quando o gestor assume isso, o clima da escola é outro, e você também atrai mais os pais para a participação na escola. E eu acho que essa colaboração, se a gente perceber que a educação é essa engrenagem para a transformação social, que é um fazer político, entender esse movimento da colaboração no espaço escolar, eu acho que isso é colocar o entendimento da pedagogia do amor de Paulo Freire, porque então esse amor é sim um propulsor da melhoria da vida humana, né? Mas essa ação ela é crítica. A gente precisa, ela é crítica e reflexiva, né? Eu tenho que pensar a todo momento se eu mesmo, em algumas situações, não me deixo levar por esse romantismo e esse discurso
e me falta percepção de ser profissional. Então, acho que essa, não sei se eu respondo a sua pergunta, mas procurei comentar sobre o que você levanta, e acho que a resposta a isso é pensar que esse amor como força política, ele é acompanhado da reflexão e da criticidade. Em relação à segunda questão, quando foi a cerimônia de celebração de vida da Bia, que ocorreu uma semana depois, né, do falecimento, quase uma semana depois do falecimento, eu tive uma fala na celebração que foi um pouco de resgate do que a gente trabalhou e também das viagens que a gente fez e das produções que a gente teve. E foi em janeiro de 2014, quando eu estive lá, a gente terminou uma noite, 3h da manhã, a gente já tinha elencado 10 volumes para a coleção de insubordinação criativa. Né? Então, ela faleceu, a gente conseguiu 3 volumes, mas já tinha um quarto discutido, que era a tese do Marquinhos, que ela queria muito. Quando a gente estava viajando de férias pela Europa, ela falou assim, você já leu a tese do Marquinhos? Eu falei, não. Falei para você que quando eu voltar de férias eu leio. Eu nem trouxe computador, nem adianta, eu não vou trabalhar agora. E então me empenhei em que a gente publicasse a tese do Marquinhos, que para ela tinha se encantado demais com aquela tese, porque ela acreditava que a tese representava mesmo uma ruptura e buscava uma fenda metodológica aí, como a gente havia escrito. Depois, o 5º volume foi a tradução da tese dela, né? E agora está saindo o 6º e 7º volume. Nesse movimento todo, eu acho que duas coisas têm ocorrido nessa mobilização em relação ao conceito de insubordinação criativa. Um movimento é aquele que tem atingido diretamente a escola e os alunos, e nos volumes da coleção algumas práticas têm sido colocadas, e aí não só na escola, né, de educação básica, mas também na formação de professores no nível superior, ações desse tipo têm ocorrido, mas também na pesquisa, né? Muitos pesquisadores têm mostrado como é que ele dialoga com esse conceito na produção científica. Eu tenho visto, e muitas vezes sou convidada para participar de bancas, de muitas teses que têm trabalhado com isso. Teve uma, inclusive, defendida na Universidade de Coimbra, alguns anos atrás, da Daniela, da UERJ, ela está na UERJ agora, e foi muito interessante a gente ver como os colegas que participaram da banca também refletiram sobre o conceito de insubordinação criativa. Depois teve um evento que ocorreu, que era a Organização de Portugal, mas é um evento internacional, e também houve uma sessão para discutir insubordinação criativa. Pesquisas que têm trabalhado com modelagem matemática, têm dialogado com esse conceito. Enfim, como essas ideias têm provocado os colegas a pensar, a refletirem criticamente, a redimensionarem suas ações
como professoras da educação básica, como formadores de professores, como pesquisadores, eu tenho visto um resultado positivo. O que me preocupa, às vezes, são as pessoas acharem que isso é uma novidade. Não existe novidade, né? Tanto é que a gente tem um histórico, olha, isso foi ideias da sociologia burocrática que teve início na década de 50, que depois mobilizaram para educação, isso veio para a educação matemática. A novidade está no que, a partir dessas ideias provocativas, as pessoas estão fazendo de novo. E de positivo, em prol da educação matemática. Né? Há um tempo atrás, um jornalista me pediu uma entrevista. Ele escreve para um jornal, acho que é da Faber-Castell, acho que é, gente. Mas, enfim, tem lá um site, tem uma seção que é sobre educação, e ele queria saber mais sobre a insubordinação criativa. Era até um rapaz novo e muito simpático. A gente conversou aqui pela telinha muitas horas, e eu ia falando e ele mesmo ia se empolgando, sabe? Com as ideias da insubordinação criativa. Ele falou, olha, eu vou te mandar mais textos e tal. Depois ele fez a reportagem, me mandou. Mas no começo ele chegou para conversar comigo como se isso pudesse ser uma inovação em educação. E aí eu frisei para ele, olha, precisa desse cuidado, né? Isso não é modismo, isso não é inovação, isso é um conceito que algumas pessoas têm mobilizado nos seus fazeres profissionais, né? E que vai depender muito da concepção que você tenha de educação, vai depender muito da concepção que você tenha de ensino e aprendizagem matemática, para poder mobilizar isso em prol do outro. Porque acho que o mais caro desse conceito, para mim, é essa preocupação em que você faz em prol do outro, pelo bem do outro. E, para mim, quando você tem essa perspectiva, não cabe pensar que isso pode ser inovação, modismo, que é uma nova perspectiva. Não. Né? A gente sabe que não é assim que funciona. Mas a gente sempre que conversa com professores tem que ter muito cuidado de deixar isso muito claro. E que não é insubordinar por insubordinar. O conceito já é uma palavra dupla, insubordinação criativa. Então, se você quer se insubordinar diante de algo, você tem que ter conhecimento para criar um novo em prol do outro. Não sei, Roger, se atendi suas expectativas aí de comentários e respostas. Mais alguém, Edwin? Não? Beleza. Bom, Celi, então, gostaria de agradecer mais uma vez sua participação. Foi um prazer recebê-la mesmo presencial, né? Mas com certeza a gente vai marcar um dia lá aqui em Rio Claro mesmo, na Unesp, né? Para a gente bater um papo. E muito prazer mesmo conhecê-la. Muito obrigado pelas ideias, pelas discussões. E obrigado pessoal que está no anfiteatro também, né? Que se deslocou para estar lá conosco. Uma boa tarde para todo mundo e até breve. Muito obrigado. Um grande abraço a cada um.